Bem-vindos ao Indúbio, o podcast da Moraes Leitão. Hoje vamos falar sobre o teletrabalho. Votada como a palavra do ano de 2021 por cerca de 10% dos participantes na tradicional iniciativa da Porta Editora, o termo passou a fazer parte do nosso léxico e da nossa realidade. A prometida alteração legislativa ao regime previsto no Código do Trabalho aconteceu no início de dezembro, com entrada em vigor a 1 de janeiro. À semelhança do termo em si, a alteração da lei é tudo menos pacífica. Alguns consideram que ficou aquém e outros acham que se foi longe demais. É ela o pretexto para a conversa que reúne Patrícia Marques Ferreira, General Counsel da FedSai, e Filipa Mendes Pinto, CEO da Find. A moderar a troca de impressões estará a advogada e diretora de pessoas da Moraes Leitão, Joana Almeida. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um podcast Indúbio da Moraes Leitão. Eu hoje tenho o privilégio de ter comigo a Patrícia Marques Ferreira, que é General Counsel da FedSai, e a Filipa Mendes Pinto, que é CEO, posso chamar assim, Filipa? Da Find, pode ser? Pronto. A minha ideia em convidar a Patrícia e a Filipa é falar um bocadinho sobre um tema que tem estado na ordem do dia, que é o tema do teletrabalho, e era esse que nos trazia aqui. O meu nome é Joana Almeida, eu sou advogada, diretora de pessoas da Moraes Leitão, e portanto a minha ideia era nós falarmos um bocadinho desta questão do teletrabalho, aliás, a reboque da entrada em vigor do novo regime legal e no fundo tentando combinar as várias perspectivas presentes. E eu se calhar começava por perguntar, sobretudo à Patrícia, mas sem prejuízo da Filipa, se quiserem eventualmente também debater este tema, queria perguntar-te, Patrícia, como é que as empresas têm estado a lidar com este novo regime legal do teletrabalho? Bom, desde logo, obrigada pela oportunidade e, Filipe, é sempre um gosto de rever. Eu trabalho numa empresa tecnológica, a FedSai é claramente uma empresa tecnológica e, portanto, para nós o teletrabalho não foi uma novidade. É, aliás, uma realidade que já existe há muitos anos nas empresas tecnológicas e, portanto, a possibilidade de trabalhar de casa ou trabalhar de qualquer sítio que não seja propriamente o escritório já era uma realidade antes da pandemia. A pandemia veio, obviamente, eu não vou dizer agudizar, porque para nós não foi uma situação de agudizar, no limite o que veio foi normalizar aquilo que nós já fazíamos internamente na empresa, que é a possibilidade da pessoa, de facto, não ter que estar no escritório a trabalhar. E, portanto, acabou por ser, para o nosso lado, pouco disruptivo, porque não houve grande necessidade de alterar muita coisa. A única diferença, eventualmente, é que antes da pandemia havia uma situação em que, com mais facilidade ou menos facilidade, cada um de nós estava 1 ou 2 dias a trabalhar de casa e depois com a pandemia passámos a estar 5 dias a trabalhar de casa. Portanto, o teletrabalho para nós, ao contrário de empresas mais tradicionais, não veio trazer nenhuma disrupção fundamental, nem à forma como nós trabalhamos, nem à forma como nós nos organizamos. Aliás, são empresas que têm presença em todo o mundo e nós já antes da pandemia tínhamos presença na Alemanha, nos Estados Unidos, em Singapura, no Brasil e, portanto, tudo aquilo que são as realidades atuais do teletrabalho, como sejam as reuniões Zoom e uma flexibilidade no horário de trabalho, tudo isso já eram realidades anteriores à pandemia. Foi, de facto, se nós quisermos, para o nosso lado, foi vermos o resto da sociedade adaptar-se a uma situação que nós próprios já estávamos adaptados há muito tempo e começarem assim a gerir a situação de teletrabalho com mais fluidez e como uma coisa mais natural. E então tu achas que esta lei não perturbou aquela que já era a prática? Por exemplo, uma questão que se tem falado muito é a questão das despesas. No nosso caso não, eu acho que estas empresas, especialmente as empresas como a FedSai, que já têm uma cultura de bem-estar das pessoas, assumindo um panorama de trabalho remoto como uma coisa normal, nós tínhamos e continuamos a ter uma política de pagamento de despesas acima de um determinado valor anual, portanto assumimos que o trabalhador vai ter aquelas despesas, já as teria independentemente de trabalhar ou não trabalhar remotamente. Aliás, note-se, alguns dos nossos trabalhadores são contratados logo e já eram anteriormente para trabalho remoto, portanto não é uma coisa do género, vamos mudar um paradigma, o paradigma já era este. E, portanto, a questão das despesas para nós não trouxe nenhuma realidade, nem nenhuma perturbação. No limite, o que é que aconteceu aqui? Foi uma adaptação de algumas reuniões que eram presenciais e passaram a ser por Zoom, e depois as coisas normais que todos nós nos tivemos que adaptar, de dias muito cansativos por estarmos sempre à frente do Zoom, etc. e tal, mas
as despesas ou contabilizações de horários de trabalho ou questões até mais práticas do dia-a-dia para nós não eram já um tema na altura. E depois também houve a questão dos meios, os meios e os equipamentos de trabalho, por exemplo, as empresas flexibilizaram, tínhamos 2 monitores na Fidzai, podíamos levar um para casa para trabalhar, portanto, houve adaptações, mas no nosso caso foram mínimas. Ok, E não para foi nós uma fácil. revolução. Não. Não, Ok. e foi muito fácil de adaptar. Portanto, quando o teletrabalho se tornou obrigatório, de um dia para o outro, eu sei de pessoas que ficaram uma semana, 4 ou 5 dias sem conseguirem trabalhar, porque não havia meios, e nós foi, ok, é um dia como o outro. Portanto, a adaptação foi, nem sequer vou chamar de adaptação, no limite foi... Foi muito natural, não é? Sim, Ok. já era suposto. E agora, se calhar, mudando um bocadinho o chip, perguntava à Filipa, este barulho todo à volta do teletrabalho, na perspectiva de quem trabalha na área do recrutamento, tornou o teletrabalho mais ou menos atrativo em termos da proposta de valor? É uma necessidade hoje em dia? Não é? Na perspectiva das empresas? Na perspectiva de quem procura emprego? Qual é a sua experiência? Bom, se houve tema que a pandemia trouxe para a ribalta, foi sem dúvida o teletrabalho. Obviamente que as empresas tecnológicas são uma exceção dentro de uma realidade que tratava o teletrabalho de uma forma até há relativamente pouco tempo com algum desprezo, porque então o nosso mercado jurídico entendia que a presença física era uma coisa fundamental e até valorizava mais a presença física em detrimento até da eficiência. E, portanto, a pandemia veio ensinar que as coisas não são assim e que, se calhar, mais vale não estar presente e ser mais eficiente do que estar presente e não ser nada eficiente. Em relação à questão do barulho e da proposta de valor, sem dúvida nenhuma que quer no mercado das sociedades de advogados, mas quer no mercado das empresas em geral, vai ter que ser um tema que vai fazer parte da proposta de valor. Portanto, hoje em dia, um empregador que queira contratar alguém na presunção ou na assunção de que essa pessoa está 5 dias por semana no escritório, não está a ser realista. É assim, eu acho que, como em tudo, vai ter que haver uma evolução e acho que, infelizmente, como o grande problema de Portugal é quando o legislador, entre outras coisas, mas quando o legislador se afasta da realidade. E neste caso, eu acho que o legislador não soube olhar a realidade. A verdade é que a maior parte do tecido empresarial português não são Fidzais, não é? A maior parte do tecido empresarial português são pequenas e médias empresas e, portanto, não têm a capacidade para corresponder às exigências, na sua maioria, para corresponder às exigências que a lei veio colocar. E, portanto, eu acho que vai haver uma evolução, acho que vai ter que fazer parte da proposta de valor, mas vai ter que fazer parte também de uma forma ainda muito diferente entre empresas. Portanto, gradual, se calhar, é isso? Gradual numas, mais radical noutras, porque já há empresas que já aboliram até a parte da presença física, como a Patrícia estava a dizer, pessoas que até já são contratadas para o remoto. Vai trazer, de facto, esta flexibilidade, que a base já não precisa de ser no local do trabalho, não é? Na cidade ou na zona. Mas vai trazer a necessidade de uma consolidação de políticas que hoje ainda não existem, na sua maior parte, em termos de empresas. E, portanto, é essa consolidação que depois vai permitir que a proposta de valor integre a flexibilidade na prestação do trabalho. Ok. Na vossa opinião, e agora se calhar eu abri a questão às duas, estes modelos de trabalho híbrido são um movimento com ou sem retorno? Ou seja, vocês concebem a possibilidade de, passada esta euforia do pós-pandemia, etc., nós voltarmos a um regime tradicional ou de forma alguma? Ou vai depender? Nas empresas tecnológicas, claramente não. Já não era anteriormente, portanto, o retorno aos 5 dias no escritório já não era uma nossa realidade antes da pandemia e agora claramente não é a realidade, até porque os modelos híbridos acabam por ser aqueles que trazem para as pessoas, se bem geridos, um melhor equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal.
Por exemplo, nós na Fidzai temos 3 modelos. Nós temos, porque também permitimos que as pessoas escolham aquilo que se adapta melhor à sua vida. Temos um modelo que é primarily remote, em que só se vai ao escritório 1 a 2 vezes por semana. Temos o primarily office, em que só se fica em casa 1 ou 2 vezes por semana. E depois temos o modelo office-based, que é as pessoas que de facto só querem trabalhar no escritório, porque, por exemplo, têm filhos pequenos, não têm condições em casa, pronto. Agora, estes modelos híbridos, aliás, na nossa proposta de valor, quando estamos a contratar, isto é um plus que muitas vezes leva candidatos a dizerem que não. Não estou a falar só do mundo da advocacia, mas se olharmos, se tivermos o espectro um bocadinho mais alargado, nomeadamente para uma base de engenharia, que é, aliás, onde existe uma grande falta de mão de obra, dificilmente encontraremos alguém que olhe com bons olhos uma proposta que não lhe permita trabalhar remotamente. Portanto, na nossa indústria, pelo menos, foi claramente um modelo que veio para ficar. Depois, isto coloca às organizações um problema adicional, que é, de facto, o problema que depois vai ditar até que ponto é que isto se consegue manter assim ou não, que é um problema de cultura. Que é mais difícil, ou pode ser mais difícil, manter a cultura da organização num modelo. Equipas, não é? Não é propriamente a gestão da equipa, porque a gestão da equipa com as ferramentas que nós temos hoje em dia já é fácil. E a gestão da produtividade, e a gestão da eficiência, já tudo isso já acaba por ser, já é manageable. Já houve quem pensasse no tema. É diferente, garantir-se que numa organização que está espalhada pelo mundo e onde as pessoas se veem muito pouco, a cultura, o ADN da empresa se mantém dentro daquelas que são as linhas orientadoras da empresa. Não nos podemos esquecer agora do que aconteceu nos Estados Unidos, mas foi comum, o movimento de Great Resignation. Tivemos 4,4 milhões de pessoas a despedirem-se, muitas delas sem ter uma alternativa de trabalho. E porquê? Não é porque se calhar as condições fossem melhores ou piores, é porque a adesão à cultura, não é? Ou seja, começou a haver um distanciamento muito grande entre aquilo que a pessoa fazia no seu dia-a-dia, que estava no seu silo, trabalhar remotamente, e depois a empresa como um todo. Portanto, eu acho que aqui, se tu quiseres, não é tanto, se tu olhares para o indivíduo em si, o modelo híbrido está para ficar porque é mais favorável. A questão é, como é que a organização passo o pleonasmo, como é que a organização se vai organizar para garantir que no modelo híbrido a cultura está lá ainda? A Filipa sente isso, porque a FINE não faz só recrutamento, tem também esta parte de acompanhamento do dia-a-dia das empresas. Sim. Essa dificuldade já é visível? Completamente. É? Aliás, eu acho que o mundo dos advogados, se calhar era dentro das várias profissões daqueles que estaria mais afastado de uma realidade como a que vivemos hoje, e portanto é aquela que vai ter que evoluir mais depressa se quiser acompanhar a evolução, porque isto tem muito também de impacto geracional. Sim. E portanto já não vale a pena, esse discurso já não funciona de que no meu tempo era assim. Estávamos sempre... Está completamente fora qualquer equação em termos de um discurso para um jovem de 30 anos, 20 e tal anos. E, portanto, é esta mudança de mentalidade que é muito importante que, no caso das sociedades de advogados, terem, mas também ao nível da maior parte das empresas, ou seja, do setor económico em geral. A verdade é que em Portugal há sempre uma postura, ou há tendencialmente uma postura de desconfiança quando não se está ao lado, não é? E, portanto, não está a trabalhar. Muito um presentismo, não é? A ideia de que a pessoa está a trabalhar quando nós a vemos. E lá está, perde-se o esforço e o foco que se deve ter, que é na eficiência, na produtividade, na rentabilidade, e, portanto, nós temos problemas de rentabilidade muito por força de menos bons métodos de trabalho que se traduzam em maior eficiência e maior produtividade. Pronto. E, de facto, o nosso setor, nisso, tem que ter uma grande evolução. Foi um setor, sem dúvida nenhuma, que evoluiu muito bem e reagiu muito rapidamente à pandemia e à necessidade do teletrabalho, mas, do ponto de vista da mentalidade, tem que evoluir. Em relação àquilo que a Patrícia estava a dizer da cultura, de facto, é uma realidade, que é a necessidade de manter a cola entre as pessoas. E essa cola produz muito do contacto pessoal, não é? E, portanto, quando esse contacto pessoal deixa de existir, é mais difícil produzir a cola e mantê-la bem alinhada. E, portanto, aí as áreas de recursos humanos têm grandes desafios
para serem criativos no sentido de gerarem oportunidades para essa cola. Um particular enfoque, sem dúvida nenhuma, nos mais novos, porque se há pessoas que perdem com um afastamento da realidade operacional e presencial, são os mais novos, sem dúvida nenhuma. Eles acham que não, mas perdem. No início de carreira, perdem. Sim, porque o ouvir, o estar presente, o passar e dizer, estás aqui, podes ir comigo a esta reunião, o ouvir o sócio ou o diretor ou o manager, o que for, o aprender, a aprendizagem necessária do negócio e da profissão no contacto pessoal, nos anos iniciais da carreira, é fundamental. Eu costumo dizer que a advocacia é muito como aprender a guiar. Eu aprendi a guiar, a olhar para o meu pai e tenho a certeza que também aprendi, e todas aqui somos e fomos advogados, não é? Advogadas. E também aprendi muito a ser advogado, a olhar para o lado e a perceber como é que os mais velhos se comportam em tribunal, como é que lidam com o cliente, sem dúvida. etc. Eu, as horas que passei no gabinete do António Pinto Leite a ouvi-lo simplesmente e a aprender com isso. Jorge Black, Zé Manuel Galvão Teles, portanto foi um privilégio e foi por isso a eles lhes devo muito do que sou hoje, exatamente por ter bebido deles os ensinamentos fundamentais para depois o que fui fazendo. Muito bem. Para fechar, se calhar o que nos compete a todos, independentemente da área de atividade, é no fundo retirar do presente os ensinamentos que nos permitem fazer do futuro um melhor futuro. Muito provavelmente achamos todos com o teletrabalho aqui. Resta-me agradecer imenso a vossa presença, gostei muito de vos rever neste formato diferente daquele em que normalmente nos encontramos, e da nossa parte, muito obrigada também pela vossa atenção e vemo-nos no próximo episódio do Indúbio. Obrigada e boa tarde.